Capítulo 329 de Black Clover no ar, com a finalização da luta contra o Lucifero e mais um trabalho em equipe para poder mostrar que ninguém nessa obra é tão forte a ponto de conseguir derrotar o Rei do Inferno sozinho. Além de ser a primeira vez também que a gente tem tantos focos nas expressões do Lucifero em um capítulo só. Então bora lá falar dele, já deixem os seus likes aqui para ajudar o vídeo a subir no YouTube. Se ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam aí e também ativem o sininho se não tiver ativado para sempre serem avisados quando eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Vamos lá! Bom, gente, esse capítulo serviu basicamente para o Lucifero, que é o demônio que possui o ego mais inflado de Black Clover, pudesse ser humilhado e talvez, assim, né, quem sabe, vencer a sua única fraqueza pessoal, que é justamente o orgulho. Inclusive, né, o cristianismo relata que o Lúcifer é o ser mais orgulhoso que já existiu desde a criação de tudo, né, que existe. Então, do início até o meio do capítulo e também mais pro final ali, a gente tem justamente isso, o Lucifero tendo que lidar pela primeira vez na vida com um sentimento de derrota, e não uma derrota qualquer, é uma derrota contra humanos, apesar da gente ter o Lieb, que é um demônio ali junto, né, mas também não foi uma derrota contra um humano qualquer, foi um humano sem magia nenhuma, junto de um demônio sem magia nenhuma, e que ambos têm ligação direta com a humana que humilhou ele, né, no passado, sugou a energia vital dele e fez ele voltar para o submundo. Então agora ele tá digerindo tudo isso e automaticamente ele precisa lidar com essa carga de sentimentos contraditórios, porque ao mesmo tempo que ele sente, né, que ele é o ser mais imponente, o mais poderoso e o mais terrível dos demônios, ele também tá se sentindo impotente diante de seres tão inferiores e que acabam mostrando para ele que ele não era tão intocável quanto ele pensava que era. Isso fica muito nítido nos pensamentos dele sobre nunca ninguém ter sido capaz de ferir ele, com a forma que ele tenta reafirmar para si próprio que ele é o demônio de maior ranking, ele é o Lucifero. Sabe quando a gente se refere a gente mesmo pelo nosso nome? Mostra justamente o quanto a gente se enxerga superior aos outros, né? O quanto a gente é arrogante, justamente por nos julgarmos melhores do que tudo que existe. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar pra vocês: como assim você não me acha boa o suficiente? Eu sou a Fernanda, a melhor apresentadora que existe e tal. Não que eu ache isso, né, gente? Muito pelo contrário, a maior parte de vocês que me acompanham aqui em todos os meus vídeos sabem como eu sou extremamente crítica comigo mesma. Isso é só um exemplo que eu tô dando. Mas ainda assim, toda essa contradição de sentimentos que ele tá tendo nesse momento fica ainda mais evidente com ele citando que ele é o Lucifero. E os meninos são dois pirralhos sem magia nenhuma, então como que isso pôde acontecer? Como que ele pôde ser vencido? E nesse momento, o ego dele fala mais alto de novo, porque na visão dele, se já é impossível ele perder para qualquer demônio forte que existe no mundo por aí, como que ele vai perder para dois meninos sem magia? É impossível isso. Então ele vai com toda a impulsividade, né, que o ego ferido dele traz e vai mais uma vez para cima do Ast e do Lieb, que agora não tem mais capacidade de refazerem a fusão por um bom tempo, e com os dois caídos ali no chão, o Lucy se ergue diante deles para reafirmar a posição de superioridade dele como rei, né, e dos meninos como seres inferiores. Durante todos os capítulos dessa batalha, a gente teve muitos quadros que a gente tem uma visão do Lucy, né, de baixo para cima, que é um ângulo de câmera chamado contre-plongée, lá, muito usado no cinema, justamente para enfatizar essa relação de superioridade do personagem que está sendo mostrado. E o Lucifero foi mostrado assim pra gente muitas e muitas vezes desde que ele apareceu até agora. Então, é como se esse fosse o último suspiro do orgulho dele, sabe? Sobre como ele é superior aos dois, só que, detalhe, o ser superior aí tá só com o toco da cintura pra cima flutuando, né? Sem quase todos os chifres, sem os braços, ou seja, ele tá mais para rei do fracasso do que rei do submundo. Nessa hora ele passa a usar a gravidade mais uma vez para poder pressionar uma última vez os cavaleiros que estão ali e desestabilizar o Asta e o Lieb psicologicamente. E óbvio que dá certo. Tanto que os dois ficam com aquela sensação de que morreram na praia e que nada do que eles fizeram, no final das contas, foi suficiente para poder vencer o Lucy. Enquanto isso, o Diabudo tá ali, né, em mais uma atitude impulsiva e desesperada, vomitando toda a arrogância dele, enfatizando que agora eles já não têm como ficarem de pé para tentar fazer alguma coisa e berrando aos montes ali insultos variados para os meninos. O mais interessante disso é que essa atitude de xingar o outro é justamente uma forma de demonstrar raiva e sentimentos de ameaça. Então, como toda
agressão física, né, até agora não foi suficiente para poder vencer, ele apela para a agressão emocional, a agressão verbal, justamente para poder fazer eles se questionarem da capacidade deles e causar uma intimidação para poder convencer eles, né, de que não adianta mais eles tentarem vencer porque eles são incapazes. E é aquele ditado, gente, uma palavra às vezes vale mais do que um soco. Então, a violência verbal que o Lucy já usava antes e que agora ele usa de uma forma mais apelativa, acaba afetando significativamente o Asta e o Lieb, causando ali uma sensação de impotência muito brutal nos dois. Dá pra ver na expressão que eles ficam ali no quadro, né, que é mostrado. Só que o que nem o Lucy, nem o Asta e nem o Lieb esperavam nesse momento é que existe toda uma equipe em torno dessa vitória, né? E mesmo à beira da morte ali, com os braços do Lucifero fincado no peito, o Yami faz a lua negra surgir ali na frente do chifrudo e com a ajuda da magia do Nat, eles vão para junto do Asta, eles se teletransportam para lá, né? Já que ficou bem claro, bem nítido, quando o Asta e o Lieb caíram, que nem o Nat e nem o Yami estavam do lado deles. E a gente tem aquela frase icônica do Yami, que foi adotada por todos os touros negros, que é que eles vão vencer os limites deles ali agora. Nessa, o Zumbi Asta levanta mais uma vez, ele fica motivado porque já... E Zumbi Asta porque já é a terceira ou quarta vez que ele se levanta que nem um zumbi semi-morto aí nessa luta. E, gente, um quadro foda, mostrando só o olho do Asta com as veias pulsando, literalmente com sangue no olho para tentar um último ataque contra o Lucy. A lua negra do Yami tá anulando ali a gravidade que o Lucifero tá mandando para cima deles, né? Apesar do Lucy intensificar ainda mais essa gravidade. E quando ele vê o Asta levantando de novo, ele meio que prepara uma fuga para tentar se salvar. Como eu, você e praticamente todo mundo que faz vídeo de Black Clover aqui no YouTube já teorizaram, né? Ele fica ali gritando que na próxima vez que eles se encontrarem, ele vai usar todo o poder dele para matar a galera toda. Fica óbvio, então, que, como ele mesmo afirmou, metade da força dele ainda tá no submundo, e como os demônios são seres espirituais, metade do poder dele, né, tá lá embaixo. Então isso também significa que metade dele tá lá no submundo. Por isso, ele afirma tão seguro de si que vai haver uma próxima luta. E isso acaba deixando implícito que a própria Megícula também está no submundo, porque quando ela foi vencida pela Noelle, ela também não estava em 100%. Só que, quem tem amigos tem tudo, né? Na hora que o Asta ergue a espada, o Yuno já estava pronto para poder teletransportar o amigo dele para trás do Lucifero e pegar ele bem de surpresa. E aí, o que o Asta faz? Passa o facão mais uma vez no Lucifero, que berra ali que nem uma criança cagada e cai morto no chão. Lembrando que agora o Yuno conseguiu teletransportar o Asta justamente porque ele não tá conseguindo envolver o corpo dele, do Lieb, ali com a antimagia. Então, dessa forma, ele não anula o poder do Yuno. Aí o Yuno é capaz de teletransportar ele. E pois é, gente, ele cai morto no chão, mas a gente não viu o coração dele. E nessa altura do campeonato, se o coração dele tivesse sido atingido, o Tabata ia ter mostrado. Então, o que aconteceu? No meio do surto do Lucifero, o Tabata mostrou o Adramalek ali pra gente, né, num único quadrozinho ali, só observando tudo de camarote, toda a movimentação, e com a vitória deles, o demônio ovelha entra em evidência, aplaudindo eles e elogiando tudo que eles fizeram, inclusive afirmando a vitória deles. Só que, gente, vamos combinar que isso tudo é muito suspeito, né? O sorrisinho que ele tem ali na cara, o elogio, sei lá. Isso aí abre uma grande possibilidade para que tudo o que aconteceu até agora tenha sido uma manipulação de um tipo de ilusão dele, talvez através ali de algum mundo de pesadelo, o que se encaixaria com algumas teorias já levantadas anteriormente e que daria uma possibilidade de colocar a Dorothy em destaque, talvez. Ou não, né? Porque ela também tá caída lá em algum canto, então talvez o Tabata nem traga mais essa batalha dos sonhos aí dela contra uma possível magia do pesadelo que a gente esperava tanto. Talvez o Lucifero ele seja um clone, uma hipnose, né? Mas que de alguma forma essas coisas causem um dano físico real, e eu vou explicar o meu ponto. Apesar de na mitologia e na demonologia o demônio Adramalek ser citado como o demônio do veneno, a gente já viu várias vezes o Tabata usando a nomenclatura de um demônio, mas com poderes de outros tipos de poderes, como foi no caso da Lilith e do Naamá. Então, nada impediria ele de fazer isso aqui também. Por quê?
De acordo com as lendas, né, e algumas mitologias, e também de acordo com o Dicionário Infernal, existe um demônio chamado Belphegor, que é um demônio capaz de usar poderes de metamorfose para enganar os seres humanos, além de ser citado também como o demônio que representa o pecado da preguiça, um dos 7 pecados capitais. Lembrando que aqui a gente tem 7 níveis de andares, né? E além de tudo isso, em algumas situações, ele é representado fisicamente tendo chifres de carneiro ou de ovelha, como você preferir aí. Além de ter sempre aparecido, né, nessas citações sentado em um trono, né, nas ilustrações que mostram ele, né? Mas o que eu quero levantar aqui de questionamento é que o Adramalek tem esses chifres dessas representações do Belphegor, né, o que pode inclusive ligar ele ao fato de que contar carneirinhos é muito usado lá na literatura como uma técnica para poder dormir, né, então ele poderia ser um demônio do pesadelo. Aparentemente ele é bem preguiçoso, já que ele, né, se negou a lutar nessa batalha, ficou o tempo todo sentado na pedra, né, que poderia ser um tipo de trono, como é representado nas ilustrações lá do outro demônio, que também é caracterizado por ser debochado. E o Adramalek foi debochado praticamente todas as vezes que ele abriu a boca. Então, pode ser o caso de que o Tabata tenha feito a mescla desses 2 demônios para poder criar o Adramalek em Black Clover, o que eu acho bem possível, e assim criar um plot que ninguém estava esperando, pelo menos até agora no capítulo 329. Se vocês notarem bem, estava todo mundo comemorando a vitória contra o Verminoso e ninguém tinha percebido que o Lucifero estava se manifestando dessa forma até o Adramalek citar que o Lucy estava lá, né? Foi só depois disso que a galera virou e realmente viu o Lucifero, o que pode ser um indício de que tudo isso aí seja uma ilusão, um pesadelo, né? E essa nem ser a manifestação real do Lucifero, pode ser tudo uma ilusão até agora. De qualquer forma, eu acho improvável que uma luta contra o Adramalek comece agora, porque tá todo mundo completamente incapaz de lutar. Ninguém ali tem força física, magia, ninguém tem nada que possa ser usado numa nova batalha tão seguida assim. Então não faria sentido uma nova luta agora. Então pode ser que o Adramalek faça algum tipo de acordo ali com eles, até porque já deu pra ver que ele não é muito adepto de lutas, né? E se a gente investigar a história do Belphegor, e se ele for mesmo uma das inspirações para compor o Adramalek, a gente vai descobrir que ele era um dos anjos mais poderosos do céu, chamado Bastiel, e que ele não se juntou na rebelião do Lúcifer contra o céu. E o que ele fez? Ele só saiu de lá do 7º céu e foi para uma região bem longe, onde a batalha não pudesse alcançar ele, porque não queria lutar. Só que quando acabou a guerra, as forças celestiais consideraram ele um desertor e ele foi enviado para o inferno. Então, levando isso em consideração, pode ser que ele até faça algum acordo aí em troca da alma de alguém para ele ir embora sem lutar. Talvez voltando para o submundo com algum deles. E aí é da gente se pensar, ainda mais com todas as teorias de que vai haver um arco do submundo. O Lucifero é um vilão ruim? Não, gente, mas eu já deixei um vídeo preparado sobre isso, dessa vez vai rolar, para vocês poderem entender esses pontos. Então ele deve sair na segunda ou na terça, fiquem de olho aqui, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. E para finalizar, é bem provável que o Tabata encerre esse arco com 100 capítulos redondinhos. Então vamos ver o que aguarda a gente na semana que vem, porque vários pontos foram levantados aqui justamente, já estão sendo levantados na verdade há algum tempo, né? Mas agora com a derrota do Lucifero e esse foco tão grande no Adramalek, a gente ergue aqui uma questão, né? Um gancho para uma virada, para poder introduzir aí alguma outra coisa nova, ícones novos nesse roteiro, talvez raças que ainda não foram abordadas, sei lá, os anões, ou talvez até a Terra do Sol Nascente lá do Yami. Vamos ver o que vai rolar. Na semana que vem eu volto, segunda ou terça, com um vídeo só sobre o Lucifero para vocês, e sábado, no outro sábado, eu vou trazer também mais review de Black Clover. Fiquem de olho, porque eu vou trazer também review essa semana de Tate no Yusha e Kaguya-sama, tá bom, gente? Beijo pra vocês. Tchau.